Sabendo que aqui é plural, eu tenho o grupo, que é singular. E o verbo precisa acompanhar. Só que isso aqui, gente, você pergunta para o verbo, quem recebeu a vacina? 50% do grupo se chama sujeito partitivo. O que é sujeito partitivo? Ele aparece em partes. O que significa aparecer em partes? Não é o grupo todo, é 50% do grupo. É parte do grupo, um pedaço do grupo, um quinto do grupo, um sexto do grupo. Ele não é o grupo inteiro, ele é parte. Então, ele é um sujeito partitivo. Quando ele é um sujeito partitivo, ele concorda com o verbo no singular ou no plural. E aí a resposta é tanto faz. Você pode dizer 50% do grupo recebeu ou 50% do grupo receberam. E as duas formas estão corretas. Essa valeu a aula já, não já valeu? Então já podemos terminar aqui. Essa valeu a aula. Não esqueçam disso. Sujeito partitivo. Sujeito partitivo. Um pedaço de qualquer coisa vai combinar com o verbo, tanto no singular, tanto no plural. Onde é que vai entrar a questão, gente? Olha só. A questão vai entrar assim, ó. A questão ela pode perguntar: de acordo com o sujeito assim, assim, assado, se você for analisar se você for analisar o grupo, a frase está certa? Aí você vai dizer não, porque o grupo está no singular. Então deveria ser 50% do grupo recebeu. Isso se a questão pedir, né? E vocês já viram também que a gente tem que analisar a questão mais correta. A gente já viu isso várias vezes, né? Acho que eu vi isso no último curso que eu fiz com os meninos aqui, né? Por bombeiros. Eles falam assim, pô, irmão, mas a C também tá certa. Mas a B tá mais certa. Tem isso também. Tem a certa e tem a mais certa. A gente tem que analisar esse tipo de coisa também. Então, já que o primeiro não é, vamos para o segundo. 1/3 dos capixabas já foi vacinado. E agora que vocês já entenderam, né? Fica fácil. Vocês olham para cá e falam assim: 1/3 dos capixaba. 1/3 é uma parte. Dos capixabas é plural. Agora olha aqui como ele trocou. 1/3 é 1/3. 1/3 é singular, porque ele é só um. Então aqui é singular. Dos capixabas, plural. Como é que eu posso falar? Ou foi, ou foram. As duas estão certas. 1/3 foi, ou 1/3 dos capixabas foi, ou 1/3 dos capixabas foram. Então também está certo. Isso vocês não erram mais. O outro, a maior parte dos turistas. E vocês vão perceber o seguinte: uma parte aparece sempre singular e outra sempre plural. A maior parte. Eu tenho uma parte aqui, cortei em dois, ficou a maior parte. A maior, singular. Turistas, plural. Pode ser foi e pode ser foram. E agora a gente ficou com a D e a E. Chegaram 1 milhão do total adquirido esta semana, ou mais da metade dos capixabas vai receber a segunda dose. E agora a gente ficou nessas duas. E a pergunta é, qual delas está errada? Dá mais uma chance para vocês. Qual delas está errada? Agora eu acho que é devido tudo que você acabou de mostrar. Como é que é? É a D. Você acha que a D está errada, né? Isso. Então tá. Então vamos lá. Sempre que a gente faz qualquer coisa que tenha frases, né, gente? Orações, a gente sabe que oração é uma frase que tem verbo. Uma frase que não tem verbo não é oração, tá? Então, oração tem verbo. Então vamos lá. Chegaram é o verbo. E aí eu tenho o sujeito. Chegaram 1 milhão do total. Isso é matemática em português. É verdade, né? É porque eu não consigo fugir da essência, cara. A minha essência é matemática, eu não consigo fugir. Chegaram 1 milhão do total adquirido esta semana. O que chegou esta semana? Ou é o que chegaram esta semana? Aí você pergunta para o verbo, você entende que ele está errado.
Chegou 1 milhão do total adquirido essa semana. O que chegou essa semana? 1 milhão, ou seja, é o que chegou e não o que chegaram. Esse aqui está errado. A resposta, então, aqui seria a letra D. Mais da metade dos capixabas. Aqui, ó, mais da metade singular dos capixabas, plural. A Cíntia está dizendo que acertou aqui, tá, gente? A Cíntia, a minha Cíntia, né? Ela falou que acertou. Claro, né? A mulher tem que acertar. Muito bem. Essa aqui foi a primeira, então vocês já entenderam aqui, já aprenderam hoje, nunca mais vão esquecer do sujeito partitivo, que é parte do sujeito. Pode ser singular e pode ser plural. Não errem mais isso, nunca mais. Vamos ver mais um aqui agora, que ficou bem tranquilo agora. Dessa vez a minha caneta ela deu uma falhada aqui, não está pegando o marcador, mas enfim. Assinale a opção em que a frase mostra erro de concordância nas expressões percentuais. No Brasil, apenas 1% tem tudo. Apenas 10% das prostitutas caem na vida. Mais valem 10% de 1.000 do que 100% de 10. O Brasil é o único país com 100% de corrupção. Havia 50% de bons ladrões no tempo de Cristo. Qual delas está errada? Qual delas apresenta erro? Se a gente for levar pelo que a gente viu agora, né, lembrando que o 1% é singular e passando disso é plural, o que a gente tem aqui? Eu tenho plural, tenho plural, tenho plural e tenho plural. Essa aqui, essa aqui, né, a D, ela foi mal formulada. O Brasil é o único país do mundo com 110% de corrupção. Essa aqui ela foi mal formulada porque ela não está nem encontrando direito. Porque o Brasil é singular, não fez nem sentido essa aqui. Mas as outras, né? Havia, vocês sabem que o verbo haver, ele é impessoal. O haver é impessoal, ele não tem sujeito, a não ser que ele seja existir. Mas quando ele aparece com haver, não tem sujeito. Então não é haviam, é havia mesmo. Diga, pode falar aí, Joyce. Eu ainda não consigo prestar atenção perfeitamente nas outras, mas até o entanto essa está bem erradinha, né? Porque está no plural e 1% é singular. Pois é, nessa aqui, o meu som está muito baixo aqui, deixa eu tentar aumentar o meu. Deixa eu tentar botar o meu fone aqui, que eu não estou conseguindo ouvir vocês direito. Estão me ouvindo? Consegue me ouvir? Consegue, ok. Repete aí de novo o que você falou, Joyce, que eu não consegui ouvir. Que eu ainda não consegui prestar atenção direitinho nas outras 4 alternativas, mas a A, ela já não parece certa pelo fato do verbo ter. Está no plural, sendo ser singular, você falou na questão anterior. Isso, exatamente. A primeira, ela já apresenta o erro por causa do verbo ter, que é o tem. O tem aqui já está no plural. Então, esse tem aqui no plural já está mostrando que a incorreta é da letra A, porque 1% é singular. 1% é singular e aqui ele botou esse tem escondido aqui, que é o plural de ter, né? O plural de tem é tem. E aí você vê, ele botou escondidinho ali, mas uma pessoa atenta, que conhece os plurais da palavra e sabe que aquilo ali é um plural, não vai cair nessa questão aqui. O restante, todos eles estão certos, apesar dessa D aqui estar esquisita, todo o restante está certo. Então o erro ele veio aqui nessa primeira com esse plural escondidinho aqui perto do primeiro aqui. Tranquilo? Essa aqui foi só para mostrar, então já vi que vocês não cairiam nessa. Ótimo, maravilha. Vamos ver a próxima. Essa aqui, gente, ela não é da banca, mas ela é da IDECAN. Mas eu queria trazer ela pelo seguinte, eu gosto de analisar esse tipo de coisa aqui.
Como eu falei para vocês da transitividade verbal, olhar para o verbo e tudo mais, essa é uma questão interessante. Assinale a alternativa cuja regência verbal está correta. Quando você pensa em regência, você pensa naquele carinha que está regendo lá a banda. Elas têm que agir de acordo com o regente. Então você olha lá e a regência ela é o quê? Ela é verbal. Ou ela é nominal, quando é do substantivo, ou ela é verbal, quando é do verbo. Quando ele fala regência verbal, a gente olha para o verbo e analisa todo mundo em volta. Olha para o verbo e analisa todo mundo em volta e vê se está todo mundo agindo de acordo com ele. No tempo, no tamanho, no plural, no singular e tudo isso. Então vamos lá. Na primeira a gente vê, a moça a que o narrador encontrou estava imersa em sua leitura. O que está errado nessa primeira? O que eu tenho que analisar? Tá bom, eu olhei para o verbo. O que eu tenho que achar agora? A moça a que o narrador encontrou estava imersa em sua leitura. O que eu preciso ver? Aí foi onde eu falei para vocês da transitividade verbal. O verbo encontrar, quem encontra, encontra alguma coisa. Quando eu falar para você encontrei, você vai perguntar o que para mim? Encontrou o quê? E toda vez que a gente pergunta o quê, ele é um verbo transitivo direto. Se ele é um verbo transitivo direto, ele não pede o a. Então, eu não posso dizer a moça a que. Eu tenho que dizer a moça que. Tranquilo isso aqui? Tranquilo, né? Viu como é que é analisar um verbo? Como é que a gente analisa a regência do verbo? Você olha para o verbo, pergunta para o verbo. Mas perguntar o quê, gente? Quando a gente está procurando o sujeito, você pergunta quem praticou a ação. João chutou a bola. Qual é o verbo? Chutar. Aí você pergunta, quem chutou? João, sujeito. Chutou o quê? A bola, objeto direto. Porque quem chuta, chuta alguma coisa. Chutar é verbo transitivo direto. Logo, a bola, objeto direto. É basicamente isso. Então, o que eles fazem? Eles invertem. Eles trocam as coisas de lugar. A moça ficou aqui atrás. Aqui tem um complemento. Então, o verbo ele ficou meio que num lugar estranho. Mas aí, não tem problema, porque você vai tratar isso aqui. Vamos lá, primeira coisa, transitividade do verbo. Encontrar. É um verbo transitivo direto. Ele não aceita o a. Tipo, entreguei. Entreguei o que a alguém. Assisti a alguma coisa. Então, ele não tem o a. Então, não posso botar a moça a que. É a moça que o narrador encontrou. Tranquilo isso aqui? Beleza, né? Vamos para a próxima. A próxima diz o seguinte. A casa a que o narrador chegou pertencia a um rico comerciante. Aqui eu tenho dois verbos, só que ele está separado, tá vendo? Esse pertencia, que tipo de verbo é ele? Transitivo direto ou transitivo indireto? Quem pertence, pertence a. Então, do lado de cá tá certo, ó. Pertence a um rico. E o verbo chegou? Quem chegou, chegou. A casa a que o narrador chegou. Quem chega, chega em algum lugar ou a algum lugar? Não, quem chega, chega em algum lugar. Então não é a casa a que o narrador chegou. A casa em que o narrador chegou. E não a que. Complicado de achar isso aqui? Fica meio confuso. Mas entende que você precisa olhar aqui para o desenrolar do verbo? E a gente pode falar, tá? Tipo, por exemplo, ó, dormir. Dormir. Dormir é um verbo transitivo direto, transitivo indireto ou intransitivo? Aí você pensa assim, ah, mas eu vou perguntar então, dormiu onde? Dormiu como? Não, a gente não pode fazer essas perguntas. A pergunta é o que ou a que ou em que, em que. Não posso perguntar dormiu como, dormiu de que jeito, não. Então tem perguntas que a gente não tem que fazer. O chegou, por exemplo, se você pegar chegar, mas quem chega, chega a algum lugar, ou quem chega, chega em algum lugar. Muito bem. A letra C diz, o livro de que era lido esperava muitas emoções na sua leitura.
O livro de que era lido. O livro de que era lido. Ler. Eu li. Leu o quê? Então, o quê? E não de quê. O livro que era lido. E não de que era lido. Porque o lido não exige o de, nem em, nem nada. É objeto, verbo transitivo direto. E agora aqui tem um macetezinho que vocês vão usar para sempre. Estão vendo que aqui, ó, os olhos da moça, aos quais eram negros, botou isso aqui para confundir geral, aos quais eram negros. Isso aqui é um aposto, né? Vocês sabem que isso aqui é um aposto explicativo. O aposto é aquilo que a gente bota entre duas vírgulas para explicar o que você acabou de falar, ou dar algum tipo de característica ao que você acabou de falar. Quando ela fala os olhos da moça, e aí ele explica como é que eram os olhos da moça. Então, isso aqui é um aposto. O que que eu faço com o aposto quando ele aparecer? Você esquece ele. Porque ele vai aumentar a sua frase, vai deixar ela enorme e confusa. Então, você esquece ele e vai direto para o verbo. O verbo é esse aqui. Liam. E aqui tem uma questão. Se você perguntar liam o quê, ele não está dizendo o que lia. Os olhos da moça, ao qual eram negros, liam com muita atenção. Mas liam o quê? Não tem, ele não está dizendo o que é. Então, a sua análise não é o que é. A sua análise é quem lia. Quem lia? Na verdade, quem liam, né? Quem liam? Quem liam? Os olhos da moça. Está correto? Está correto a regência verbal, que é o que ele quer? Tá. Porque quem liam está no plural e quem liam eram os olhos da moça. Se ele disser o olho da moça liam com atenção ou os olhos da moça lia com muita atenção, estaria errado. Essa aqui está certa. É a letra D. Geraldo, aqui mesma coisa. Geraldo, não esquece isso aqui tudo, o aposto, não precisa. Geraldo fez um convite ao narrador. Geraldo, no qual era irmão daquela jovem, fez um convite ao narrador. Aqui, se você pegar no qual, não, é o. O qual. Está errado aqui. Então, o certo, letra D. O que essa questão abordou? Regência verbal. Olhe para o verbo e pergunte para ele. Olhe para o verbo e pergunte para ele. Ah, e aqui um detalhe interessante. Eu falava isso para a Joyce. Não sei por que eu falava isso para ela, coitada. Não tente entender. Não tente entender o contexto. Não tente entender o contexto. Ah, mas a casa do narrador, mas os olhos da... Não tente entender o contexto. Se ele botar aqui, o Curupira foi montado com a mula sem cabeça, encontrar o Saci Pererê, não interessa. Você vai olhar para o verbo e trabalhar o verbo. Não tenta compreender o texto. Se ele botar aqui um poema, você não vai entender. Não adianta. Então, não busca contexto. É técnica. É técnica. O que ele pediu? Regência verbal. Traga à sua mente tudo que você entende sobre regência verbal e trabalhe ela. Tranquilo? Gente, para a gente não ficar só em português, que eu sei que vocês gostariam de ficar só em português, eu vou trazer uma aqui que é boa. Crase. Crase. A possibilidade de cair crase é 10 ou 100%? É 1000. 1000% de chance de cair crase. Por que sempre cai crase? Eu sei por quê. Porque sempre cai, todo mundo sempre erra. As pessoas sempre erram crase. Porque a gente tem algumas fórmulas para saber quando é que usa crase e quando é que não usa crase. Por exemplo, você sabe que crase é A mais A. Esse A aqui é o quê? E esse A é o quê? Um deles é proposição e o outro é artigo. Não pode ser AA. Tem que saber que tipo de A são esses aqui. Então, quando você sabe que tipo de A é, aí sim você sabe que tem crase. Mas algumas coisas não tem crase, vamos ver se vocês sabem. Olha só, a pergunta foi: assinale abaixo a única alternativa que contém uma oração no qual o uso de crase é obrigatório. Significa que algumas crases não são obrigatórias.
Você pode colocar, mas não é obrigatória. Você pode tirar, inclusive. Mas ele quer obrigatória. Então vamos lá. A primeira frase é: preciso entregar estes documentos à Ana. A segunda: a nossa previsão é de que cheguemos ao nosso destino após as 18 horas. Eu soube que minha irmã foi ontem à sua casa. Não gosto muito de resolver os problemas bobos do meu dia a dia. As questões vão ficando mais fáceis à medida que eu estudo. Qual delas tem acento obrigatório? Qual vocês diriam? Letra A. Letra A tem acento obrigatório, segundo a Joyce. O que você acha, Gerlane? Letra A, uso obrigatório da crase? Sim, porque quem entrega, entrega alguma coisa a alguém. A Ana está no feminino, né? Muito bem. Você falou sobre duas regras aí, né? Sobre duas regras. Quem entrega, entrega alguma coisa a alguém e a Ana está no feminino. Então, mais alguém marcaria? A Cíntia, a outra Cíntia aqui. Cíntia, quer falar alguma coisa? Fica à vontade, Cíntia. Eu sei que você está só observando aí, mas eu também ficava só observando nas aulas, tá? Pode ficar à vontade. Se quiser falar, pode abrir e falar. Fica à vontade. Já vou dizer para vocês, então. A letra A está errada. Não é a resposta certa. Apesar de vocês saberem que sim, quem entrega, entrega algo para alguém. E Ana é feminino, mas vocês nunca ouviram dizer que não se usa crase diante de nomes de pessoas? Que coisa, não? Já bota o bonequinho pensando. Nunca foi falado isso, gente? Que não se usa crase diante de nome de pessoas? Não se usa. A gente usa, por exemplo, a excelência, né? A excelência. Vou enviar estes documentos à excelência, mas aí não é um nome de uma pessoa. Então, ó, vou entregar isso aqui à Maria, vou entregar isso aqui à Matilde, a não sei o quê. Não, não pode usar a crase diante de nome de pessoas. E aqui, muita gente cairia nisso aqui, porque quem entrega, entrega algo a alguém. E Ana é feminino. Todo mundo caiu nessa. Para todo mundo que eu dei essa questão, marcou a letra A. Então, se não é a letra A, gente, ela está errada, qual é então a letra? Já que não é a A, vou dar para vocês mais uma oportunidade. Qual é a certa, então? Vamos lá. Ah, Pode ser a B, porque eu acredito que crase antes de horário tem. tem. A sua é facultativo. Dia a dia não tenha, e a medida também não. Ou é facultativo, porque é moda, né, no caso. Facultativo. Entendi. Possa ser horário. Então tá, então você ficaria ali no horário. E aí, Gelane, mais algum chute? Já que a primeira não deu certo? É mais propício para B mesmo. Porque dia a dia nem pensar. É, dia a dia não pode. E aí vem mais a tristeza. Tá errado de novo. Aí vocês pensam assim, mas que miséria foi essa de aula que eu estudei que eu não aprendi crase até hoje? Nunca estudaram com Raimundo. Quem nunca estudou com Raimundo erra tudo. Quem estuda com Raimundo acerta essas coisas. Já estou fazendo meu slogan. Meu slogan tá aí, gente. Vamos lá, gravem isso no fundo do coração de vocês. Primeiro, não se usa crase diante de nomes femininos, a gente já viu. Segundo, a Joyce falou uma coisa que foi o seguinte, eu sei que usa crase diante de hora. Com certeza se usa crase diante de hora, gente. Quando a hora é exata. Aqui ele falou o quê? Após as 18. Após as 18, pode ser 18, 19, 20, 21, 22. Não está exato. Se não está exato, não pode usar crase. Não se usa crase, principalmente após a palavra após. Após, não se usa crase. Não use crase após. Não tem. Outra coisa, tá, gente? Olha isso aqui.
de 18 às 15, das 18 às 15. Às 15 não, né? 19, né? Porque não vai dar muito tempo. Qual deles tem crase? O primeiro ou o segundo? Só um deles tem crase, tá? O que tem crase é o segundo. Porque das 18 às 19, eu estou cravando o horário. É das 18 às 19. De 18 às 19, eu não estou cravando o horário. Então, grave isso também. De segunda a sexta. Da segunda a sexta. Esse tem, esse não. Sabiam disso? Ou não sabiam disso? Novidade para vocês. Que vocês só tiveram nesta aula gratuita, num sábado que já choveu e já fez sol. Não esqueçam disso. Então, quando aparecer o após ali, não tem, tá? Só para horário, só quando ele for certo. Certinho, certinho, certinho. Se não for certinho, 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 não é. Muito bem, por que que a sua casa não é? Poderia ser, mas não é. Pronome possessivo? Pronome possessivo. Não se usa crase diante de pronome possessivo ou até demonstrativo. Não se usa. O único demonstrativo que se usa é aquilo, que aí usa esse acento no A de aquilo. Mas aqui não se usa a sua casa, a sua, a vossa, a nossa, a tua. Não se usa crase diante de pronomes possessivos. Dia a dia, vocês sabem, né? Dia a dia, sol a sol, pé a pé, mão a mão, não se usa. Agora aqui, que é a letra certa, por que que esse A é craseado? E aí mais uma coisa que talvez vocês não tenham lembrado, talvez não saibam. Essa crase aqui, gente, ela é uma crase fixa. A mesma crase que você usa quando você diz a espera. Viu o filme A Espera de um Milagre? A espera. As margens. As margens. Por exemplo, por que que ele é fixo? A terra, à vista. Esse aqui foi comprado à vista. A prazo, não, porque prazo é masculino. Mas à vista é usado. Mas qual é a técnica? Por que que quem compra, compra à vista? Quem paga, paga à vista? Não, aqui não entra essa técnica. Aqui é fixa. Por que que ela é fixa? Para não comparar com... para não confundir com outras coisas. Imagina essa frase aqui. Imagina essa frase aqui. Por exemplo, eu estudo à noite. Eu estudo à noite. Com crase, significa que eu estudo no período da noite. Mas não tem nada. Quem estuda, estuda. Quem estuda, estuda. Não tem verbo transitivo direto. Quem estuda, estuda o quê? E não tem aquele azinho que vai juntar com outro a que vai virar crase. Mas aqui, se eu tirar a crase aqui, como é que ele fica? Eu estudo à noite. Como é que a noite funciona? Eu estudo os efeitos da noite. Entendeu? Então, ele seria para diferenciar isso. Imagina, não construa as margens da estrada. Não construa as margens. Aqui está a margem da estrada está aqui. Não construa as margens. É o que? É para não construir essa margem ou é para não construir perto da margem? Então, esse azinho, a margem, é para diferenciar de a margem, de artigo. Então, isso aqui é uma crase fixa, que você não vai achar na regra de quem procura, procura A, quem assiste, assiste A, e A mais A.